Olá, o Política em Foco de hoje recebe o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do MDB. Bem-vindo, Gabriel. Prazer é todo meu em estar aqui, Lívia. Bom estar contigo. Igualmente. Gabriel, para começar, eu queria te perguntar o que você acredita que seja o maior desafio que Belo Horizonte enfrenta hoje? Trânsito. As pessoas estão perdendo as suas vidas, o seu tempo, a sua felicidade, agarradas nos engarrafamentos da cidade. Agora, isso não é só um problema sozinho. É um efeito de uma cidade que não funciona e que está prejudicando muito a vida das pessoas. Por isso eu já começo apresentando o que é o meu projeto para Belo Horizonte. Ele se baseia em 3 T's, que eu repito para você: teto, trabalho e transporte. Teto, trabalho e transporte. Vamos aqui tentar imaginar que a cidade de Belo Horizonte é mais ou menos esse guardanapo que está aqui na mesa. Ela tem um limite territorial, ok? É o limite municipal. E no entorno nós temos Contagem, Betim, Iberité e os outros 34 municípios da região metropolitana. Se você dificulta a construção de novas unidades residenciais dentro do limite de Belo Horizonte, com leis que burocratizam, com cobranças excessivas de impostos, com uma prefeitura enchendo o saco de quem está construindo, essas pessoas não se veem numa ilha, não tem oceano no entorno de Belo Horizonte. Elas percebem que elas podem ir construir na borda da cidade com mais facilidade. E aí por lá o aluguel é menor, o preço dos imóveis é menor, e aí as pessoas deixam de morar aqui para ir morar no entorno. É por isso que no último IBGE a população de Belo Horizonte encolheu, enquanto a região metropolitana permanece a 3ª maior do Brasil. Se as pessoas vão para a borda, mas continuam trabalhando na parte mais central, qual é o movimento que elas fazem todos os dias? Tem que ir e voltar sempre, né? Tem que ir e voltar sempre. E aí o ônibus não atende, ele atrasa, é quente, ruim, e ela fala, bom, eu vou ter que fazer um esforço e vou comprar um carro, ou vou comprar uma moto. E aí começa a se abandonar o sistema de mobilidade da cidade e todos os dias todo mundo começa a ficar mais agarrado do que deveria. E pode piorar, porque as cidades, elas acabam, elas morrem, elas deixam de ter a vitalidade que hoje Belo Horizonte tem. De que maneira? Quando o entorno de Belo Horizonte perceber que o comércio, os negócios, as empresas também podem deixar a área central para estarem mais próximos das pessoas e do lugar onde elas moram, aí a nossa cidade se esvazia por completo. É isso que eu quero evitar, garantindo que a gente volte a fazer a nossa cidade pulsar e fazer com que todo mundo volte a sentir muito orgulho de Belo Horizonte. Outro tópico bem sensível para os belo-horizontinos é a questão da saúde, né? Lista de esperas muito grandes para consultas, exames e afins. Caso eleito, o que o senhor quer fazer para mudar essa realidade? A gente precisa tirar a saúde de Belo Horizonte do completo atraso analógico que a gente vive. Vou dar 3 exemplos. Primeiro, hoje, quando uma pessoa começa a se sentir mal em casa, e aí eu volto à palavra teto, e quando eu digo teto na campanha, não estou falando só da moradia em si, mas estou falando de uma rede de proteção. Essa pessoa sai de casa, vai para uma fila, ou de centro de saúde, ou de UPA. Bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas lá esperando. Nas cidades que funcionam, nas cidades que já perceberam que o ano é 2024, você entra no seu WhatsApp, clica e começa a dialogar com a telemedicina. E você já pode ter um primeiro atendimento ali. Se for mais grave, você já vai direcionado para a hora certa de ser atendido no hospital. Ainda pode ser gerado um código que lhe permite utilizar o ônibus de maneira gratuita, para que você tenha o acesso à saúde com a mobilidade conectada. Os diagnósticos, os dados do paciente, tudo isso não fica no papel. E é claro que isso melhora muito a vida de quem está usando o sistema de saúde. A prefeitura tentou fazer com que a Prodabel criasse um sistema para a nossa cidade. Bem, não deu para integrar, a solução que teria esse papel não foi implementada e os profissionais de saúde não foram ouvidos. Profissionais de saúde que, inclusive, não têm uma carreira consolidada na cidade, que eu já propus no nosso plano de governo e que o prefeito, de maneira muito rápida, resolveu copiar. Porque ele está sentado na cadeira e até hoje não fez nada para criar uma carreira da saúde em Belo Horizonte.
Então, não é agora que ele vai resolver fazer. E, além disso, nós temos um problemão. Cerca de 30 mil pessoas esperando cirurgias eletivas. Você pode resolver esse problema criando mutirões ao longo da madrugada e também criando parcerias com a rede privada de atendimento. Outro tópico que eu queria tratar com você é sobre o desenvolvimento econômico de Belo Horizonte. Caso o senhor seja eleito, como gerar empregos na nossa cidade? Eu vou repetir então: teto, trabalho e transporte. Agora na Câmara Municipal houve um trabalho muito intenso para a gente finalizar 2 comissões especiais que tratavam do Código de Posturas e do Código de Edificações. Estou falando, sobretudo, de melhorar a vida de quem tem serviços e de quem constrói aqui na cidade. Vamos pegar o exemplo de um bar que é feito em alguma região e aí, nossa, mas o toldo está 3 centímetros errado. A mesa está 5 centímetros fora do que deveria estar. Ou então alguém que vai abrir um comércio, uma padaria, qualquer outra coisa. A vida dessas pessoas é um inferno, porque o Código de Posturas, que regulamenta quase isso tudo, está há 20 anos atrasado. Então já tem um pacote de todas as mudanças que têm que ser implementadas e não são pela prefeitura. Eu quero fazer de imediato. Código de Edificações, a mesma coisa. Volta ao guardanapo. Estamos aqui hoje num lote típico que você pode adquirir. Antigamente, nos anos 40 ou 50, você podia construir um prédio, aqui está sendo visto de cima, na área toda desse lote. Por isso, por exemplo, que a gente tem o Acaiaca, né? O Acaiaca, ele pega aqui, ó, nós temos a Tamoios, a Espírito Santo e a Afonso Pena. O Acaiaca, ele pega toda essa área de um lote aqui, tem um cinema original ali atrás, ergue-se quase 30 andares, ocupando todo aquele terreno. Hoje é o 3º edifício mais alto de Belo Horizonte. Foi feito nos anos 40. Imagine que se você tentar construir o mesmo prédio hoje, você não vai conseguir. Por quê? Primeiro, não dá para usar todo o lote. Você precisa ter um recuo, afastar o prédio. Isso é o menor sentido. E a altimetria, se você for fazer um prédio maior do que uma espécie de cubo, você começa a ter que pagar para a prefeitura impostos. Insisto, se você trava a construção civil, você está impedindo um conjunto enorme de geração de emprego. E tem a Lei de Liberdade Econômica que o governo federal já criou e que a Prefeitura de Belo Horizonte ainda não implementou por completo aqui na cidade. Fora algumas propostas regionais. Quero potencializar o Vale do Jatobá, no Barreiro, com um ambiente de diminuição de impostos e atração de empresas de alta tecnologia que gerem muitos empregos. E quero criar no bairro São Francisco, na proximidade da UFMG, Anel Rodoviário e Avenida Antônio Carlos, o Vale do São Francisco, ou seja, um espaço para atrair também empresas que queiram desenvolver os seus trabalhos junto com a Universidade Federal. Nós já temos o BHTEC, mas eu quero que essa proposta do Vale do São Francisco integre altimetria, ou seja, você tenha no térreo e em outros andares empresas, mas você tenha também edificações para moradia, sobretudo de professores e estudantes, que têm ali uma convivência diária com a FMG. E se você cria um espaço onde as pessoas possam morar próxima ao FMG, você não vai ter o quê? Trânsito. Né? Ou seja, é sempre nessa lógica muito triangular da palavra teto, trabalho e transporte. Se você cria a proximidade entre os dois, você elimina o principal problema, que é o trânsito. Outra questão para os belo-horizontinos é a educação, né? Principalmente nas escolas municipais. Caso o senhor for eleito, o que pretende fazer? Quais são as propostas da sua gestão para melhorar a educação em Belo Horizonte? Lívia, eu vou fazer tudo diferente do prefeito atual, até porque os resultados são uma vergonha para a cidade. Nós tivemos na semana passada a divulgação do IDEB, né? Que é o principal indicador. Belo Horizonte só cai. Vem caindo desde 2017. E não é à toa. O prefeito atual trocou de secretário de Educação 5 vezes. Ele troca a pessoa que está na secretaria mais importante para o nosso futuro como se fosse roupa. E isso não cria uma política sólida. A secretária que era do Calil e que ele já anunciou que vai ser do Tramonte, o que me preocupa muito, foi a responsável por diminuir o tempo do ensino integral. Isso é trágico. As minhas propostas são muito claras, porque elas são baseadas no que eu já fiz como vereador. Eu sou autor da lei que coloca educação financeira no contraturno escolar. Porque, para mim, a escola tem que ser para a vida. Se as pessoas hoje estão se endividando no banco, se endividando com o jogo do tigrinho, se endividando com tudo, faltou uma noção
de como cuidar do dinheiro delas. Isso é papel de escola. Isso é fundamental. Além disso, eu quero pensar muito na mãe que sai de casa de manhã, tem que passar o dia trabalhando e volta para pegar o filho. Esse espaço do deixar a criança e voltar tem que ter alguma elasticidade para não ser fixo e garantir que as mulheres consigam ter mais empregabilidade. Precisamos cuidar muito dos nossos professores, da saúde mental deles e também da permanente requalificação. E isso se dá com uma boa parceria com a Universidade Federal, assim como funciona em outros lugares do mundo, como a Finlândia, que tem, na permanente requalificação e valorização do profissional, o segredo de uma educação de sucesso. A segurança pública também é muito importante, né? Embora abranja o estado inteiro. O que você pretende fazer, caso for eleito, em Belo Horizonte, para que as pessoas se sintam mais seguras e consigam fazer atividades que, às vezes, elas não têm a mínima segurança mesmo para fazer, como andar à noite nas ruas e etc. Aí você tem ontem eu estava, inclusive, com guardas municipais, você tem aí 3 lógicas da segurança pública. Primeiro tem a ver com o desenho da cidade. Volta ao guardanapo. Imagina um lote em que você constrói aqui, muro, 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 muro. Tudo muro. E um portãozinho aqui. Dentro você coloca um tanto de predinho. Aí no quarteirão ao lado, muro, 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 um portãozinho. Muro, muro, muro. Um bairro assim não é um bairro. Ele é um conjunto de castelos pareados, em que a segurança está, em teoria, ali dentro, e do lado de fora é o perigo absoluto. Porque você não tem uma padaria, não tem uma vitrine, não tem uma fachada, como se chama, ativa, em que as pessoas conseguem enxergar a rua e há uma interação. E por isso há pedestres caminhando, há fluxo, há vida. Esse tipo de estímulo, para que as construções sejam assim, garantem mais segurança local. Então, esse é um ponto. Garantir que o plano diretor estimule muito esse tipo de usabilidade para impedir que bairros inteiros tenham um formato que gere insegurança. Outra coisa ainda sobre o uso da cidade. Luz. É incrível como há pontos escuros em Belo Horizonte. Dia desses eu estava no bairro Xodó, Marise, ali na região norte. A ponte que atravessa um curso d'água completamente escura. E várias mulheres me contaram de histórias de tentativa de estupro, de assalto, porque é um breu. E é papel de iluminação pública a prefeitura. Né? Não é CEMIG, é a prefeitura. Bom, para além desse cuidado com a organização da cidade, vem um outro ponto, que é a prevenção. Eu fui subsecretário de Estado por 4 anos para a juventude. E havia um projeto no bojo daqueles projetos que eu tocava, chamado Fica Vivo, que atuava muito para não permitir que a juventude fosse capturada pelo tráfico, capturada pela criminalidade. E essa prevenção ela pode ser feita, inclusive, com o apoio da Guarda Municipal. E o terceiro ponto vem a própria Guarda Municipal, que comigo vai se chamar Polícia Municipal, não só por uma questão simbólica, que é uma grande demanda, mas porque você precisa integrar a ideia de que a nossa Polícia Municipal tem que dialogar permanentemente com a Polícia Militar e a Polícia Civil, e isso é o papel de prefeito liderar. Você veja que há dados de segurança pública da Polícia Militar que a nossa força local não tem acesso. E na hora que você começa a ter uma plena noção de onde há criminalidade nos ônibus, você faz rondas específicas da Polícia Municipal que garantam uma presença ostensiva nos lugares de maior intensidade, ou seja, no mapa quente. E esses policiais municipais, eles precisam também de uma atenção muito grande à sua saúde mental. Suicídio esse ano. Aliás, o número de suicídio entre esses profissionais de segurança só aumenta. Então, eu tenho um compromisso de um centro de treinamento, a Polícia Municipal toda armada, porque eu não vou deixar quem defende o município à mercê da criminalidade na rua. Eu tenho um estabelecimento ali na Afonso Pena, estava esses dias indo de casa para lá, voltei, poucos momentos depois soube que houve um assalto com metralhadora em plena Afonso Pena com Bahia, onde eu passei instantes antes. Então, assim, se eu estou à mercê, quem está garantindo a nossa segurança pública não pode ficar desse jeito. Ele tem que estar com o equipamento que garanta a ele, a si próprio, a sua defesa. Né? Eu sei as diferenças muito claras de município, de estado, mas a segurança do profissional é fundamental. Outro tópico que vem sendo bastante sensível nos últimos tempos, não só para Belo Horizonte, mas para todo mundo, para todos os estados, são as questões das mudanças climáticas, né?
O que você pretende fazer para impactar menos negativamente a vida dos belo-horizontinos nesse sentido? Qual é a pior contribuição de Belo Horizonte para as mudanças climáticas? Lívia. Trânsito. Muito bom. Mais precisamente, a quantidade enorme, né, de poluentes que a gente joga na atmosfera. Então, na hora que eu estou diminuindo e tenho como meta principal diminuir o trânsito, eu já estou atuando. Mas já tenho o que eu estou fazendo. Estive em Brasília e numa reunião nos ministérios, briguei e batalhei bastante para conseguir o início da transformação da nossa frota para ônibus elétricos, ou seja, não poluentes. Isso é muito bom e é importante, mas há outras coisas que você também pode atuar para melhorar. A própria construção civil, ela pode deixar de gerar muitos resíduos. E eu tenho uma lei, que é a lei do crédito verde. São 70 itens que cada construção pode preencher para ter direito a desconto na dívida ativa do município. Então, se você colocar painel fotovoltaico na construção, captação de água de chuva, teto verde e uma série de outros elementos que vão transformar a nossa cidade numa cidade mais sustentável. Além disso, é sempre bom dizer que árvore não faz mal a ninguém. Pelo contrário, a árvore é muito bem-vinda na nossa cidade. E hoje a política de arborização de Belo Horizonte é muito antiga. Você tem uma empresa que corta, uma que destoca, outra que planta. Você já plantou uma árvore em Belo Horizonte? Não. Se você plantar, você sabia que você está cometendo uma infração? Então, como é isso de um cidadão não poder plantar uma árvore? Claro que tem que plantar. E nós temos que ter um estímulo de plantio de árvores frutíferas na cidade. Laranjas, maçãs. Você tem que fazer de Belo Horizonte mais do que uma cidade jardim, uma cidade pomar, sabe? Porque isso atrai uma quantidade de fauna e você vai gerando corredores verdes que vão transformando a cidade numa cidade muito melhor de se viver. Eu cometi essa infração várias vezes já. Já plantei dezenas de árvores. Não longe, onde é fácil plantar, mas no centro, nas áreas centrais, onde você vai caminhando pelas calçadas e vai vendo assim aqueles lugares onde existiam árvores antigamente e que ou tem um toco ou que foi acimentado. Quebrar aquilo dali, abrir de novo, plantar árvore. Mas isso é papel da prefeitura, que ela não está fazendo. Então, menos poluição atmosférica, mais sustentabilidade, sobretudo nas edificações, para você garantir permeabilidade, captação de água de chuva, geração de energia. E, claro, muitas e muitas e muitas árvores. Eu tenho um projeto que eu considero muito importante, que tem a ver com a preservação do nosso cartão postal, a Serra do Curral, que é a criação do Parque Metropolitano, criando toda uma área verde nos municípios de Belo Horizonte, Sabará e Nova Lima. Finalizando já, como você pretende envolver a população no seu governo para que haja mais transparência? Isso tem sido uma marca da minha atuação como vereador. Quando eu me elegi, eu prometi para a população que eu criaria um aplicativo chamado Meu Vereador. As pessoas baixavam no seu celular, sabiam tudo que estava sendo votado na Câmara, podiam opinar na minha votação e mudar meu voto. Tinham com toda a transparência os gastos do gabinete, as minhas frequências, quais eram os meus posicionamentos. E uma ferramenta muito interessante, quando a pessoa viu um problema no bairro dela, ou um buraco, uma árvore que estava atrapalhando a fiação, ou um poste que não estava funcionando, ou qualquer tipo de problema, fazia uma foto e mandava. E nós criamos todo um serviço de atendimento rápido, responsivo, para as pessoas se sentirem, sobretudo, ouvidas. As pessoas querem participar da cidade onde elas vivem. Então, eu quero muito retomar a valorização de um governo regional. Essa gestão matou toda a administração regional. Sugou mesmo toda a capacidade de Barreiro, Venda Nova, Centro-Sul, Pampulha, dizerem o que querem realizarem. A minha proposta é claríssima. É a criação das prefeituras regionais, em que as pessoas que trabalhem nesses espaços sejam da região e contem com a participação da região, através de muita tecnologia, muita digitalização e, claro, o fim completo do papel e da burocracia nessa relação entre cidadão e poder público. Sabe quando o prédio da prefeitura foi construído? Está ali na Afonso Pena, ele é da década de 30.
O Otacílio Negrão usou um bocado, depois foi de imediato o JK. Naquele começo, o saguão da prefeitura, ele tinha algumas vitrines, alguns guichês que contemplavam todos os serviços da cidade. Não tinha nada além daquilo. É a minha meta voltar com isso. Em que sentido? Tudo que for necessário, a presença do cidadão, um papel, tem que estar ali, naquele saguão. Porque a minha meta é fazer como lugares tais como a Estônia, que digitalizaram tudo. Hoje, gente, usar papel, assinatura, carimbo, isso é o fim, sabe? Você precisa de digitalização de tudo. Para quem está empreendendo, fazendo negócio, para quem tem algum tipo de autorização, para alvará, tudo isso tem que ser muito rápido, digital, e a participação do cidadão tem que ser na construção do nosso futuro e não na perda de tempo nos guichês dos atendimentos. Candidato, tem alguma outra proposta da sua gestão que você quer comentar, que a gente não citou? Quero falar muito com as pessoas que, na época de eleição, as pessoas trazem propostas. Eu queria que você prestasse atenção nos candidatos que nós temos nessa eleição. Nós temos senador, deputado federal, deputado estadual e prefeito, que só é prefeito porque o outro abandonou. Todos estão querendo abandonar os seus cargos. Tem uns que resolveram pensar em Belo Horizonte agora. Nos últimos anos já tinham esse cargo e não conseguiram fazer tanto quanto esse vereador que fez. E eu não deixo as coisas no meio do caminho. Eu começo e termino. Fui eleito em 2016 para ir até 2020. Fui, com 31 propostas, todas tiradas do papel. Fui reeleito em 2020 até 2024. Estou no mandato, 6 propostas de eixo, tudo tirado do papel. É da minha característica começar e terminar, prometer e cumprir. E isso eu levo muito a sério. Então, eu queria muito que as pessoas acessassem gabriel15.com.br, dessem uma lida no nosso plano de governo, para que qualquer dúvida, para que qualquer tema sejam ali abordados. E, claro, não posso deixar de pedir o voto, para que essas pessoas me acompanhem nas mídias sociais, vejam os debates e escolham com aquele coração belo-horizontino que está cheio de vontade de voltar a sentir muito orgulho da nossa cidade. Acho que é isso da minha parte. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Tá ótimo, Lívia. Prazer falar contigo. Muito obrigada pela presença. Obrigado a você.